Oi, pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar do uso de computadores para acelerar o desenvolvimento de medicamentos, vacinas ou entender melhor como determinados micro-organismos podem interagir com o nosso organismo? E aí, está curioso para saber um pouquinho mais sobre isso? Então fica no vídeo e espera que hoje nós vamos falar sobre as pesquisas utilizando o computador, ou melhor, sobre as pesquisas em sílico. Pessoal, eu acho que é muito claro para todo mundo como os computadores podem ajudar a nossa vida. Hoje em dia, a gente tem falado muito sobre inteligência artificial, diferentes plataformas, que são soluções bem legais para o dia a dia, principalmente se a gente usar com muita sabedoria e tranquilidade essas ferramentas. Mas você já parou para pensar que muitas outras ferramentas e muitos outros recursos no computador, eles podem ser usados para acelerar o desenvolvimento de medicamentos, de vacinas ou até mesmo para acelerar o processo de entendimento da interação entre um micro-organismo e o nosso organismo? Pois é, esse tipo de estratégia é conhecida como estratégia in sílico, que é justamente a estratégia que usa computadores com essa finalidade. Na verdade, ela pode ser usada para ainda outras tantas finalidades. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre essas três que eu citei para você. Eu acho que um dos exemplos mais claros nesse sentido foi aquele grande problema mundial que nós enfrentamos há alguns anos, que foi a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, que resulta no desenvolvimento da Covid-19. Vocês perceberam que, de uma forma talvez inédita, única na história da humanidade, e numa velocidade muito rápida e ao mesmo tempo segura, nós tivemos entre a identificação do SARS-CoV-2 como sendo o agente causador da doença e o início dos ensaios clínicos para a vacina, 6 meses. Teorias da conspiração à parte, questões políticas à parte, vamos tentar entender então como será que essas ferramentas de computador ajudaram a entender os cientistas para que eles pudessem acelerar o processo de entendimento da interação do SARS-CoV-2 com o nosso organismo, bem como o desenvolvimento de vacina. Bom, primeira coisa, o SARS-CoV-2, a gente pode considerar ele um pouco primo do SARS-CoV e do MERS-CoV, que são vírus que já haviam sido identificados há mais ou menos 15 anos, um pouquinho mais, tá certo? Então, por possuírem características semelhantes, quando foi se identificado que o agente causador da Covid-19 era o SARS-CoV-2, lá na China, no final de 2019, o que foi observado? Bom, nós já temos o conhecimento prévio de como o SARS-CoV e o MERS-CoV interagem com o organismo humano. Será que a gente não pode usar dessas mesmas observações para a gente tentar acelerar o processo de entendimento do SARS-CoV-2 com o nosso organismo? E dentre outras tantas estratégias, né, e normalmente esses estudos em sílico, ou seja, usando o computador, eles vêm combinado com ensaios que a gente chama de in vitro, onde a gente pega as células, coloca numa plaquinha e usa dentro do laboratório, e até mesmo em vivo, feitos inicialmente em animais de experimentação, como camundongos e mesmo primatas não humanos. Então, o que foi feito? Parte das coisas que foi utilizada esse tipo de estratégia foi para o entendimento do genoma, identificar potenciais alvos da estrutura do vírus que poderiam servir, por exemplo, para o desenvolvimento de terapias. Ou ainda, simulando, por meio de computador, como o vírus poderia interagir com receptores-chave do nosso organismo e, consequentemente, usar esse tipo de interação, seja para o desenvolvimento de uma terapia, seja para o desenvolvimento de vacinas, como foi feito. Nesse mesmo sentido, se a gente for aprimorar ainda mais esses estudos usando o computador como ferramenta de aceleração no desenvolvimento de vacinas, hoje em dia é plenamente possível, ao identificar esses principais alvos de um vírus, uma bactéria ou qualquer outro micro-organismo, como sendo os mais importantes de interação com o nosso organismo, a gente pode se aproveitar dessas sequências dele e, usando programas específicos, simular que tipo de resposta imune eles podem induzir no nosso organismo, quais estratégias que a gente pode usar para
produzir uma vacina contra ele, simulando inclusive, antes da gente testar em células ou no organismo vivo, como essa vacina ou esse agente de tratamento ele pode se comportar. Será que ele é estável? Ele é seguro? Ele pode causar uma alergia ou qualquer outro tipo de doença? Por meio de vários algoritmos e também, em alguns casos, usando inteligência artificial, é plenamente possível fazer esse tipo de simulação. E isso nos ajuda a entender um pouco, óbvio, não é a única coisa, também teve muito dinheiro envolvido, como o desenvolvimento de vacinas foi feito de forma rápida e segura durante a pandemia. Porque essas ferramentas computacionais ajudaram a aumentar e muito a velocidade e a quantidade de conhecimento para mostrar os melhores caminhos para serem seguidos nos estudos subsequentes. Então, quando a gente fala de ferramentas em sílico, a gente está falando em usar os computadores para otimizar todo esse processo e para assim a gente diminuir o tempo necessário para que a gente entenda, por exemplo, que tipo de receptor será que esse microorganismo pode usar para invadir o nosso organismo e causar doença? Eu posso estudar quimicamente como essa interação acontece para, a partir daí, pensar numa molécula que vai inibir essa interação? Eu posso pensar em algumas sequências desse microorganismo para desenvolver uma vacina altamente eficaz? Para vocês terem uma ideia, essas ferramentas nos permitem, inclusive, avaliar, no caso de uma vacina, como que pode ser a resposta mundial, por meio de bancos de dados depositados. Isso tudo tem acesso público, ou seja, qualquer pessoa tem acesso a ver esses dados, não é nada ultra secreto, e você comparar. Olha, pessoas aqui da América do Sul podem responder de tal forma, pessoas da Ásia de outra, da África de outra, da Europa e assim sucessivamente. O que também ajuda a otimizar o processo. E aí, vocês gostaram do vídeo? Entenderam? Espero que sim. Então, para dar aquela força para a gente, já sabe. Clica no joinha, no sininho, se inscreva nos nossos canais e até a próxima.